Então eu peço que você já vá aí abrindo a sua Bíblia em dois textos. Nós vamos ler hoje os textos de Mateus 14, 22 a 23 e Mateus 21, 18 a 21. Eu vou repetir para você, Mateus 14, 22 a 33 e Mateus 21, 18 a 22. Isso mesmo. Joia. Como você já viu aí, o nosso tema é como vencer os desafios da vida usando a fé. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje, como usar a fé para vencer os desafios da vida. Mas primeiro, vamos ler então os versículos mencionados. Primeiro Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, ou melhor, respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." O outro texto agora, Mateus 21, versículos 18 a 22. Mateus 21, versículos 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: "Nunca mais nasça fruto de ti." E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: "Como secou depressa a figueira?" Jesus, porém, lhes respondeu: "Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós imploramos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e para que saiamos deste lugar mais parecidos contigo do que quanto aqui entramos. Assim clamamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus amigos, os discípulos, os apóstolos, aqueles discípulos mais chegados de Cristo, esses que viveram essas experiências tremendas, excepcionais, extraordinárias ao lado de Cristo, eles são uma prova viva da veracidade do Evangelho, de que Jesus é o próprio Deus. O que esses homens fizeram? Por meio deles, Deus transformou o mundo. É maravilhoso ver como esses homens foram, e mesmo hoje, milênios depois das suas mortes, como eles ainda são usados por Deus através do seu testemunho para abençoar as nossas vidas. Mas não se iluda, eles nem sempre foram essas colunas de fé. Na verdade, nós vemos que esses homens passaram por um processo de amadurecimento até que se tornassem nestes exemplos que nós conhecemos hoje. Aqui, no dia de hoje, nós vamos tratar de duas experiências extraordinárias que esses homens viveram.
onde fica muito claro que o maior problema que os discípulos enfrentaram não foram os desafios em si, mas a fé para enfrentarem esses desafios. E podemos até chegar a dizer que o problema dos discípulos não foram os desafios que eles enfrentaram, mas a falta de fé em muitos momentos. Para que você tenha uma noção melhor do que nós trataremos hoje, eu vou pedir para o Josué mostrar uma foto aérea do Mar da Galileia, porque esse primeiro milagre feito aqui por Jesus, onde ele andou por sobre as águas, ocorreu no Mar da Galileia. Aí você está vendo, este é o Mar da Galileia, uma foto de satélite. Agora tem uma outra foto que vocês vão ver, já no nível do Mar da Galileia, belíssimo, belíssimo, mas vejam só o tamanho desse lago, por isso é chamado de mar, não é o Mar da Galileia. Tem até um barquinho ali, está vendo? Olha? Mas isso é uma foto moderna, imagina na época de Cristo, né? E a outra passagem diz respeito ao caminho entre Betânia a Jerusalém. Foi neste caminho que o Senhor viu a figueira e a amaldiçoou e fez com que ela nunca mais desse frutos. Vamos ver também essa foto. Agora é um mapa. Está vendo? Eu fiz ali, olha, uma lista vermelha para que você possa identificar, está vendo? Tem uma marcação em vermelho ali. E tem também uma outra foto. Aí eu fiz até uma seta. Então foi naquele caminho ali, ó, de Betânia para Jerusalém, que se deu aquela passagem que nós acabamos de ler, onde o Senhor ele amaldiçoou a figueira. Mas voltando então, as experiências que estes homens tiveram com Cristo foram fantásticas. A primeira, como nós vimos aqui, eles viram Jesus andando sobre as águas. Você consegue imaginar o que é isso? Para você ter uma ideia de por que eles ficaram tão assustados, eles estavam a muitas léguas, eles estavam já bem afastados da margem, e eles estavam na 4ª vigília da noite. Isto significa que era entre 3 e 6 horas da manhã, entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã. Imagina aquele breu, tudo escuro, o vento contrário a eles, o barco batendo por causa das ondas. Você viu o tamanho do Mar da Galileia? E daqui a pouco eles olham para uma direção e vem um vulto caminhando sobre as águas, se dirigindo a eles. E depois eles descobrem que era Cristo. E eles não apenas viram Jesus andando sobre as águas, eles viram também Jesus fazendo aquele vento impetuoso cessar. E mais, eles viram Jesus fazendo Pedro andar sobre as águas. Não apenas isso, a outra experiência que foi pensada para nós hoje aqui, nesta série Caminhando com Jesus, é o milagre onde eles viram o Senhor com a sua simples palavra, com o simples poder das suas palavras, fazendo secar uma figueira. Veja só que coisa. Mas como eu disse, mesmo tendo passado por experiências maravilhosas como essa, nós percebemos que eles tiveram um processo de amadurecimento como testemunhas de Cristo. E fica claro que o maior problema para eles, como eu já disse a vocês, não foram nem os desafios em si, mas foi fé para enfrentar esses desafios. Então eu quero pontuar com vocês agora. Como nós podemos usar a fé para vencer os desafios da nossa vida, baseado nessas experiências que vimos aqui dos discípulos de Cristo. E a primeira lição que eu extraio do texto bíblico é que para usar a fé, para vencer os desafios da vida, eu tenho primeiramente, e você também, que acreditar no impossível. Vamos ao versículo 29 de Mateus 14. Veja só, eles estavam olhando e vendo o Senhor andando sobre as águas. Ninguém mais fez isso, só Cristo fez. E então Pedro, impetuoso como era, olhou para o Senhor e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor disse a ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A primeira coisa que nós vemos aqui, para que a fé nos auxilie a vencer os desafios da vida, como aprendemos nessa passagem, é que eu e você temos que crer no impossível. Deixa eu explicar.
nós temos que crer que Deus tem poder sobre o impossível. Nós temos que crer que o impossível acontece dentro dos ensinamentos e de acordo com a vontade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu e você embarcarmos nessa jornada de fé, que se chama conversão ao Evangelho, e não cremos que Deus tem poder para transformar até o impossível possível, nós não seremos crentes de verdade. Vamos aplicar para a nossa vida. Neste momento, o que você entende como impossível para a tua vida? Lembrando que nós vamos considerar a questão do impossível à luz da palavra de Deus, sob os ensinamentos de Cristo e a sua pessoa. Você pode me dizer, olha, para mim hoje, conseguir um emprego é uma coisa impossível. Bom, aqui a Bíblia nos mostra que o Senhor, num dado momento, fez aparecer dinheiro na boca de um peixe. Então, esse não é um problema para o Senhor, conseguir um emprego para você, conseguir o teu sustento. Talvez você, casado, você casada, possa dizer, o meu desejo é ter um filho, mas está tão difícil. Bom, basta nós lembrarmos que o nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo lemos em Colossenses, é o próprio Deus. Paulo disse, Ele é a imagem do Deus invisível. E Deus, nós vemos aqui diversas histórias na Bíblia mostrando que o Senhor, por várias vezes, fez mulheres estéreis terem filhos. Então, esse também não é um problema, desde que você creia, desde que seja da vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você possa me dizer, é um ministério, está tão difícil ter um ministério na igreja, e eu sonho tanto com isso, para mim hoje isso é impossível. Bom, você viu aqui, o Senhor pegou simples pecadores e fez deles apóstolos do seu evangelho, que transformaram o mundo pelo poder de Cristo. Pode ser até um imóvel, de repente você pode estar pensando, eu quero tanto ter um imóvel, uma casa, um apartamento, mas hoje para mim isso é impossível. Novamente, indo para a Bíblia você vê que para Deus isso é nada. Lembrando que o Senhor é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Ele, o próprio Deus, Ele fez de Salomão o homem mais rico que já se ouviu falar. Logo, fazer você prosperar não é problema para o Senhor. Cura. Agora, então, em época de pandemia, quantas pessoas nós vemos aí que estão apavoradas com a questão do Covid. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor tem poder para curar. Não apenas o Covid. Qualquer enfermidade que a ciência ainda não tenha cura, o Senhor tem. Basta que nós acreditemos nisso. Sim, entenda bem o que eu estou dizendo. Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, é necessário que a gente acredite que Deus faz o impossível, porque Ele faz. Sempre submisso à sua vontade, evidentemente. Sempre de acordo com os ditames da palavra de Deus. E é interessante porque mesmo eu dizendo isso para vocês, eu sei que alguns ainda não terão fé. Alguns ainda não vão acreditar nisso. Porque o ser humano é assim. Aqui, entre os 12, foi assim. Todos eles andaram sobre as águas? Não, foi apenas um. Apenas Pedro acreditou que era possível Jesus Cristo realizar o impossível naquele momento. E então ele andou por sobre as águas. Meus amigos, preste atenção. Para que nós possamos vencer os desafios da vida, nós devemos crer no poder de Deus. Nós devemos crer que Deus tem poder para tornar o impossível possível. Mas há uma segunda lição que eu destaco, com base nos textos que nós lemos. Para que a nossa fé nos auxilie a vencer os desafios da vida, não apenas nós temos que crer no impossível, nós temos que continuar a crer no impossível. Veja o versículo 31 Eu vou fazer uma correção. Não basta que nós creiamos que Deus tem poder para transformar o possível, o impossível em possível. Nós temos que continuar a crer que Deus tem poder para transformar o impossível em possível. Agora ficou bonitinho. E chamo a atenção para o versículo 31 de Mateus 14. No versículo 31 nós vemos aqui, versículo 30, tá? Versículo 30, para ficar melhor aqui a nossa colocação. Pedro então estava andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento,
teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro foi o único que caminhou sobre as águas, além de Cristo. Mas nenhum outro homem fez isso, lembrando que Jesus é Deus homem. Então, iguais a nós, só Pedro. Ele andou sobre as águas. Ele teve fé suficiente para crer que Jesus, o próprio Deus, tinha poder para transformar o impossível em algo possível. Porém, ele deixou de acreditar por um momento. E quando ele deixou de acreditar, ele começou a afundar. Pedro duvidou. Por isso, ele começou a afundar. Está aqui um ponto que eu acho que é o mais difícil para mim e para você. Crer que Deus faz o impossível, olha, é difícil. Mas eu creio que é mais difícil continuar a crer quando as circunstâncias da vida começam a sugerir o contrário. Eu gosto muito dessa passagem. Pedro, nessa experiência que ele teve, ele ilustra muito bem aquela fé que responde ao chamado do Evangelho de Jesus Cristo, fé que eu e você, crentes em Jesus, tivemos um dia. E ele também, por meio dessa experiência, é uma excelente ilustração daquele conflito entre a fé e a dúvida que tantas vezes eu e você vivemos, porque é algo comum na vida do cristão. E você sabe, é problemático, porque quando nós começamos a duvidar, nós começamos a afundar. E a gente não pode deixar de crer que o Deus que nos chamou, que o Deus que fez maravilhas em nossa vida, continua a ser Deus, porque Ele não muda. E se nós cremos que um dia Ele teve poder para transformar o impossível em possível, nós temos que continuar a crer, porque, como eu disse, Ele não muda, Ele vai continuar a ter esse poder sempre. Não duvide, meu irmão. Não duvide, minha irmã. Mas eu sei que as adversidades da vida fazem com que a gente, muitas vezes, não creia mais como no início nós críamos. E começa a colocar dúvidas no nosso coração. Tenho certeza que você aí na sua casa já passou por momentos onde, mesmo tendo a certeza de que você estava vivendo um momento maravilhoso, abençoado pelo Senhor, alguns pensamentos começaram a invadir a tua mente como: eu estou vivendo um milagre, mas até quando isso vai durar? Será que isso realmente está acontecendo ou é coisa da minha cabeça? O pior de todos os pensamentos para mim é aquele: não, isso não pode estar acontecendo. Já aconteceu contigo isso? A gente pede tanto ao Senhor por algo, Deus faz um milagre na nossa vida e às vezes vem esse pensamento: não, isso não pode estar acontecendo. Mas você não orou, você não pediu, isso não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o que você clamou ao Senhor, e você ainda duvida. Não duvide. Não duvide. Quando você pede algo ao Senhor que está de acordo com a sua palavra, e Ele realiza isso em sua vida, é Deus mesmo agindo na nossa vida. Fé e dúvida, irmãos, não podem conviver. Não tem como. Por isso, no outro texto que nós lemos, Mateus 21, o Senhor disse o seguinte, no versículo 21 de Mateus 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, se tiverdes fé e não duvidardes. Nós não podemos duvidar. O ensinamento para nós: para vencermos os desafios da vida, precisamos continuar a crer no poder de Deus, a despeito das circunstâncias que nos cercam. E a última lição que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre como nós podemos usar a nossa fé para vencer os desafios da vida, é: acredite antes que aconteça. É isso mesmo. Acredite antes que aconteça. No versículo 18 até o 22 de Mateus 21, nós vemos que o Senhor, então, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, Ele viu uma figueira à beira do caminho, e como ela não tinha folhas,
Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente se secou. E no versículo 21 nós vemos que o Senhor disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Dentro do barco, lá no outro texto que nós vimos, Pedro, ele acreditou que ele andaria sobre as águas antes mesmo de sair do barco. Jesus mostrou aqui também que ele sabia que a figueira não mais daria frutos, secaria, antes mesmo que acontecesse. Queridos, nós temos que crer para ver, é o que o Senhor nos mostra. Nós temos que crer no que nós estamos pedindo antes mesmo que a gente receba. Sabe aquele ditado que a gente ouve muitas vezes aí no mundo? Eu tenho que ver para crer. Pois é, aqui com Cristo é diferente. Você tem que crer para ver. Por isso Jesus faz esse alerta: se tiverdes fé e não duvidardes, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Há um filme que eu gosto muito, baseado num livro. Eu só assisti o filme. Um filme baseado num livro que, por sua vez, é baseado na vida de Angus Buchan. Ele era um fazendeiro cristão e ele foi provado por meio de muitas dificuldades, mas ele não desistiu diante delas. E o filme é chamado O Fazendeiro de Deus. Se você ainda não assistiu, assista, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Angus, ele acredita que vale a pena seguir a Deus, apesar de não ver nada de concreto acontecendo. Ele é um fazendeiro, está com dificuldades financeiras seríssimas, mas ele entende que Deus dá a ele a direção de plantar batatas na sua fazenda. E ele crê que assim Deus o instruiu e ele planta as batatas. O problema é que eles estavam passando por um período terrível de estiagem, muito grande. Nem preciso dizer para você que ele foi considerado de louco, né? Imagina, gastar um dinheirão desse para plantar batata num período de estiagem, não está chovendo. E você já pode imaginar qual foi o resultado final dessa história, né? A fé daquele homem foi recompensada pelo Senhor. E tem uma frase naquele filme que eu gosto muito: a condição para um milagre é a dificuldade. Certa vez o fazendeiro disse isso, o Angus disse para um amigo dele. Vou repetir: a condição para um milagre é a dificuldade. E para um grande milagre é a impossibilidade. E aí ele fala: vamos preparar a terra. E ele prepara a terra. E ele diz: olha, plantar batata é diferente do que plantar milho, você não consegue ver o que está acontecendo. Você tem que esperar para a hora da colheita. Até a colheita você não sabe se vingou ou não. Uma prova de fé. E é lindo você ver. E eu posso dar esse spoiler, porque é para a glória de Deus, e é um filme muito conhecido. No que ele vai checar, no dia da colheita, né, a plantação, e ele tira aquelas batatas belíssimas, ele vê o milagre de Deus na vida dele, porque a batata germinou certinho, mesmo no meio da estiagem, mesmo sem chuva. Você vai dizer: isso é impossível. Eu sei que é impossível, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Queridos, para vencermos os desafios da vida, nós precisamos crer no poder de Deus, crer que Deus tem poder para fazer, segundo a sua vontade, o impossível se tornar possível. Só assim nós receberemos as bênçãos que pedimos. Como usar a fé para vencer os desafios da vida? Primeiro, acredite que Deus tem poder para fazer o impossível. Porque para vencermos os desafios da vida, nós devemos crer no poder de Deus. Segundo, não creia apenas no primeiro momento, continue a acreditar, mesmo diante dos desafios da vida. Porque para vencermos os desafios da vida, precisamos continuar a crer no poder de Deus a despeito das circunstâncias que nos cercam. E por último, acredite antes que aconteça o que você espera que aconteça. Creia que Deus fará e tem poder para fazer possível o impossível antes que aquilo aconteça.
Porque para vencermos os desafios da vida, nós precisamos crer no poder de Deus antes de recebermos as bênçãos que pedimos ao Senhor. Amém?